para mais uma aula de matemática e hoje nós iremos falar sobre expressões algébricas. Olha só, nós vamos dar início na aula de hoje falando sobre expressões algébricas, ou seja, nós vamos iniciar falando da álgebra. Para vocês é novo esse termo, mas a partir de agora nós vamos utilizar tanto os números como também usar letras, tá bom? Olha só, sei que vocês lembram que nas aulas anteriores nós falamos sobre expressões numéricas. O que é expressão numérica? É aquelas expressões onde nós tínhamos números e tínhamos operações. Aí olha só, expressões algébricas. Eu coloquei aqui, ó, é uma expressão que envolve números, envolve letras e operações. A diferença das expressões algébricas da numérica é porque nessas algébricas vai envolver agora letra. Essas letras recebem um nomezinho legal. Ela é conhecida como variável, tá bom? Variáveis. Essas letras elas são chamadas de variáveis. Então olha só, quem primeiro usou expressões algébricas foi o francês François, né? Ele foi o primeiro matemático que utilizou essas expressões algébricas em seus cálculos. Então nós vamos entender como é que acontece isso, tá bom? Olha só, eu tenho aqui um retângulo. Observe uma coisa, esse retângulo, a base dele mede quanto? X. E a altura dele mede quanto? Y. Nós podemos observar que se aqui mede X, automaticamente aqui também mede X. São o mesmo tamanho. Se aqui é Y, automaticamente aqui é Y. Aí olha só, vamos ver o perímetro disso aqui. Perímetro. Vocês lembram o que é o perímetro? O perímetro de qualquer figura geométrica é só somar todos os lados, não é isso? Então observe, eu tenho aqui esse retângulo, onde esse lado é x, y, x, y. Se eu quiser calcular o perímetro dele, como é que eu faço? Para eu calcular o perímetro, é só pegar esse valor que é x, mais esse valor que é y, mais esse valor que é x, mais esse valor que é y. Certo? Então observe, eu tenho essa expressãozinha aqui. Só que eu posso organizar isso melhor. Eu posso observar que eu tenho letras aqui que são iguais, que eu vou dar o nome de semelhantes, tá bom? Quem é semelhante aqui? Ó? Esse x é semelhante a esse x. E esse y é semelhante a esse y. Então observe uma coisa. Eu tenho aqui um x e eu tenho outro x. No caso eu tenho quantos x? Eu tenho 2x. Vocês concordam comigo que eu tenho 2x? Então eu posso fazer assim, ó. Eu posso dizer, ó, eu tenho 2 vezes x. Porque esse x, ó, apareceu duas vezes, não é isso? Ó? Um x e outro x. Então eu tenho 2 vezes x. Ou seja, eu tenho 2x. Mas, olha só, o y. Eu tenho esse y e tenho esse y. Tenho quantos y? 2. Então eu tenho 2 vezes y. Então eu tenho 2y. Observe que eu cheguei nessa expressão aqui, ó. Essa expressão nós consideramos como expressão algébrica. Observe, eu tenho números, eu tenho operações, eu tenho multiplicação, eu tenho soma, eu tenho operações e também tenho as letras. Essas letras aqui é que identifica como sendo uma expressão algébrica, certo? Então eu tenho um exemplo de expressão algébrica. Então o perímetro dessa figura, ou seja, desse retângulo, nós colocamos ele em forma algébrica. Vamos ver nesse segundo exemplo. Eu tenho aqui um triângulo. Esse triângulo aqui, essa base mede 2x mais 4. Esse aqui mede 5. E aqui mede y mais 3. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero saber o perímetro disso aqui, ó. Qual o perímetro? Perímetro desse triângulo. Como nós já falamos, perímetro é só somar todos os lados. Então fica fácil agora, ó. Vou somar x mais 3, y mais 3, desculpa, o y mais 3, y mais 3, mais quem, ó? 2x mais 4, aí mais 5. Então, ó,
chega, eu tenho isso aqui, ó, então essa expressão. Só que observe que eu posso organizar ela mais um pouquinho, eu posso deixar ela mais reduzida. Para isso, observe, tem alguém que é igual a y aqui? Ou seja, tem alguém que é semelhante a ele? Tem não, então eu vou só baixar ele aqui, eu vou baixar esse y aqui, ó. Tem alguém que é semelhante ao x? Tem não, então vai ficar só mais 2x. Agora observe, esse 3, esse 4 e esse 5. Eles são semelhantes. Então, eu posso organizá-los, eu posso resolver. No caso, eu vou somar, ó. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Pronto. Cheguei nessa expressão na qual eu não posso mais resolver. Então, observe aqui, ó. Eu tenho dois exemplos aqui de expressões algébricas. Olha o conceito da expressão algébrica. É uma expressão algébrica, aqueles que envolvem números, letras. Essas letras são chamadas de variáveis, porque ela pode ser qualquer letra, tá bom? Ela pode chamar de x, y, a, b, c, não importa. Então, essas letrinhas eu vou chamar de variável. E operações, quando eu falo operações, é subtração, adição, divisão e multiplicação. Então, tá aqui esses dois exemplos, eu tenho essas duas expressões algébricas, tá bom? Então vamos fazer uma primeira situação ou um primeiro exemplo envolvendo expressões algébricas. Olha só, vamos pensar comigo. Você vai pensar comigo o seguinte: eu não vou copiar o problema, mas você vai entender. Vou chamar aqui de exemplo 1. Exemplo 1. Seguinte, imaginemos que um dia de trabalho, ó, vou colocar aqui, ó, um dia de trabalho corresponde a 30 reais, tá bom? Corresponde a 30 reais. A 30 reais. Olha só, pensa comigo. Um dia de trabalho corresponde a 30 reais. Se eu quiser, porventura, transformar isso aqui em uma expressão algébrica, se eu quiser transformar esse problema em uma expressão algébrica, se eu quiser generalizar, pensa comigo o seguinte, ó. Se eu tenho o seguinte, eu tenho, por exemplo, se eu trabalhar 2 dias, eu vou ganhar quanto? Vou receber quanto? Vocês concordam comigo? Ó? Se eu trabalhar 2 dias, vai ser 30 vezes 2, que é igual a 60. Ou seja, em 2 dias eu vou receber quanto? 60 reais. E se for 3 dias, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 30 vezes 3. 30 vezes 3, 90. Ou seja, 3 dias trabalhados, vou ganhar quanto? 90 reais. Se for 4 dias, como é que vai ficar? Vai ficar 30 vezes 4, 30 vezes 4, 120. Olha só, isso aqui, observe que vai ter sempre uma proporção. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, 30 vezes x. Se eu quiser generalizar, não posso? Como assim 30 vezes x? Ó, esse 30 é o valor fixo, ou seja, é o valor correspondente a um dia de trabalho. Esse x aqui, que é a minha incógnita, que é a minha variável, ele pode assumir qualquer valor, certo? Então, isso aqui nada mais é que uma expressão que representa essa situação aqui, ó. Então, nós temos essa expressão para nós representarmos esse exemplo. Porque esse x, ó, se ele for 2 dias, se eu trabalhar 2 dias, vai ser 60. Ó, 30 vezes 2, 60. Se for 3 dias, 30 vezes 3, 90. E assim por diante. Esse x pode assumir qualquer valor. Então, eu tenho essa expressão algébrica para representar a nossa situação, tá bom? Então, aqui nós temos nosso primeiro exemplo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um outro exemplo. Chamar de exemplo 2. Exemplo 2. Exemplo 2.
Vamos supor que você vai alugar uma moto, tá bom? Vou botar aqui aluguel da moto. Aluguel de uma moto. Você quer alugar a moto. Só que essa moto tem o seguinte, ela tem um preço fixo, vou colocar aqui, vou explicar. Um preço fixo. Vamos chutar aqui um exemplo aqui. Vamos supor que é R$50 o preço fixo. E eu tenho por hora, né? Vou colocar aqui por hora vai cobrar R$10. Olha só, que situação é essa? Você quer alugar uma moto, você vai em uma locadora qualquer, aí lá o gerente diz o seguinte, eu tenho uma moto para alugar, só que a moto é a seguinte, eu tenho um preço fixo de R$50, o aluguel já é R$50, só para tirar a moto daqui já é R$50, só que cada hora que vai passando você vai pagar R$10. Aí é o seguinte, a minha pergunta é, eu posso formar alguma expressão algébrica com essa situação? Vamos ver. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, para eu tirar a moto de lá, só para eu receber a moto, para eu pegar a moto, eu vou gastar quanto? É R$50. Vocês concordam comigo, né? Mas, se eu quiser ficar uma hora com a moto, eu pegar só 10 vezes 1, é isso? Então como é que ia ser aqui, ó? Como é que dá essa respostazinha aqui, ó? Primeiro a multiplicação. 10 vezes 1, 10. 10 mais 50, 60. Ou seja, se eu pegar a moto e passar uma hora com a moto, eu vou pagar quanto? R$60. Agora se eu quiser passar 2 horas, como é que ia ser, ó? 50 mais 10, por que 10? Porque cada hora é R$10, vezes quanto? Vezes as 2 horas. Como é que ficaria isso aqui, ó? 10 vezes 2, 20. 20 mais 50, 70. Então, 2 horas que eu ficasse com a moto, eu ia pagar quanto? R$70. Se fosse 3 horas, se fosse 5 horas, ó, 50 mais 10 vezes 5. Olha como é que ficaria. 5 vezes 10, 50. 50 mais 50, 100. Se observar uma coisa, observar que esse preço fixo permanece. A hora, o valor da hora permanece. Olha o que está mudando, a quantidade de hora. Então, se eu quisesse generalizar isso aqui, se eu quisesse fazer ou transformar isso aqui em uma expressão algébrica, como é que faria? Ó, o 50 está fixo, mais o 10 está fixo. Observe quem está mudando aqui, ó. Não é a quantidade de hora. Então, essa quantidade de hora, que eu não sei, pode ser qualquer hora, eu posso utilizar uma letra. Eu posso usar um X, por exemplo. Se eu usei um X, um A, um B. Então, aqui eu cheguei numa expressão generalizada, ou seja, eu generalizei essa expressão, serve para nós denotarmos isso aqui. Observe. Esse X pode assumir qualquer valor. Quando ele assumiu um valor de 1 hora, eu vou pagar 60. Se ele assumiu 2 de 2 horas, eu vou pagar 70 e assim por diante. No caso, esse X pode assumir qualquer valor. Então, essa expressão aqui, que eu coloquei por último, é a expressão correspondente a esse problema. Então, nós fizemos aqui o segundo exemplo. Agora vamos fazer mais um exemplo. Então, observe que, novamente, tem aqui uma expressão algébrica, né? Eu estou trabalhando com números, com letras, certo? E com operações. Olha o exemplo 3. O exemplo 3. Vamos supor que você vai em uma lanchonete, né? Você vai em uma lanchonete, vou colocar aqui lanchonete. Pronto, você vai lá na lanchonete. Aí lá você compra coxinhas. Lá você compra coxinhas, certo? Vamos supor que cada coxinha seja, sei lá, R$2. Vamos imaginar aqui, R$2. Além das coxinhas você também compra pastéis. Vamos supor que cada pastel seja R$3. Aí você compra refri também, né? Refri.
Cada refri, você paga R$5, certo? Pronto, olha a situação. Você vai na lanchonete, lá você vai comprar coxinha, pastéis e refri. Cada coxinha, R$2. Cada pastel, R$3. Cada refri, R$5. Se nós quisermos escrever uma expressão para generalizar isso aqui, uma expressão algébrica para isso aqui, ó. Se eu quiser escrever uma expressão algébrica. Como é que ficaria isso aqui? Pensa comigo, ó. Eu tenho 3 cores diferentes. Eu tenho coxinha, eu tenho pastel ou pastéis e eu tenho refri. Eu vou chamar X, eu vou chamar coxinha, tá bom? Para pastel eu vou chamar de Y e refri eu vou chamar de Z. São as letras, são as incógnitas, são as variáveis. Ou seja, a coxinha eu vou representar por X, pastel eu vou representar por Y e refri eu vou representar por Z. E aqui está o valor de cada um. Agora observe, como é que eu montaria isso aqui? Pensa, como é que eu ia montar uma expressão utilizando aquilo ali? Primeiro, eu comprei X coxinha. Vocês concordam comigo? Ó? X coxinha, que eu não sei quantos eu comprei. Cada uma vale quanto? R$2. Então como é que ficaria aqui? Ó? Ficaria assim, ó. 2 vezes X. Por que 2? Ó? Porque é o valor de cada coxinha. Este X é porque eu não sei quantos eu comprei. Pode ter sido várias coxinhas. Mas agora eu comprei pastéis. Quanto era o valor do pastel? R$3. Ó. Vai ser 3 vezes a quantidade que eu não sei quanto é. A mesma coisa acontece com o refri. Ó. Mas quanto era o valor do refri? 5 vezes o Z. E aqui nós chegamos na nossa expressão que representa o nosso problema, a nossa situação. Então, ó, eu tenho 2x mais 3y mais 5z. Essa expressão aqui é uma expressão generalizada da nossa situação. Lembrando que esse 2 é o valor da coxinha. Esse x é a coxinha, ou a quantidade de coxinha. Esse 3 é o valor do pastel. Esse y é a quantidade de pastéis. E esse 5 é o valor do refri e o z representa a quantidade de refri que eu vou comprar. Então, aqui de maneira bem simples, nós introduzimos aqui a questão das expressões algébricas. Nós vamos prosseguir falando isso no próximo vídeo.